No terreno da denominação desses campos, enfim, do conhecimento, desse campo epistemológico da busca do conhecimento de si por meio desses psicoscópios psicodélicos, o Jonathan Ott trabalhou com várias denominações, inclusive a própria denominação de enteógeno, que junto com o Gordon Wasson, ele foi um dos proponentes nos anos 70, e ficou como campo da etnofarmacognosia, ao se tratar dos conhecimentos farmacêuticos e psicofarmacêuticos de povos tradicionais, ou então a enteognosia, ele chamou o conhecimento dos enteógenos, ou até mesmo a farmacofilia, simplesmente, para incluir um elemento, enfim, de filia no sentido de atração. Ele também usou termos como drogas ludibundas, que me parece bastante curioso, que vem da denominação de lúdico, né, algo ligado à ideia de jogo. Mas, enfim, esse campo epistemológico, ele vai ser definido também, antes de tudo, pela sua própria denominação do objeto, do veículo dessa experiência, que não é um excitante nem um sedativo, como eu falei, mas é um tipo de substância que tem uma outra denominação bastante conhecida, que é a de alucinógeno. Então, os termos alucinógeno, psicodélico ou enteógeno podem ser algumas vezes intercambiáveis e se aplicarem às mesmas substâncias, mas eles têm um enfoque bastante diferenciado. O termo alucinógeno vem de uma tentativa de descrição psiquiátrica dos estados de alteração de consciência provocados por drogas que viam, enfim, uma natureza propriamente alucinatória, ou seja, de uma percepção que não correspondia a um objeto exterior real, que seria, portanto, uma percepção falseada da realidade, e que teria uma certa semelhança com certos quadros patológicos, enfim, mentais, em que se experimentariam alucinações. E não é exatamente aplicável ao efeito dessas substâncias, porque na maior parte dos casos, elas não provocam alucinações verdadeiras. Ou seja, em geral, a alucinação verdadeira, por definição, é algo que o paciente não tem consciência de que seja uma alucinação. É algo que ele confunde com a realidade. E o efeito dos psicodélicos, em geral, é perceptível que ele é decorrente da ingestão da substância e a pessoa, enfim, tem uma certa consciência de que aquilo decorre da ingestão e não tende a ser enganado pelo efeito. Claro que se ela tomou voluntariamente, ela pode, enfim, tomar involuntariamente e ter aí uma experiência propriamente alucinatória mesmo. O termo enteógeno vem da ideia da devoção, de que você tem Deus dentro de si, ao mesmo radical do qual deriva a palavra entusiasmo, né? E, finalmente, o termo psicodélico, como foi dito, proposto em 1953 pelo Humphrey Osmond, que é o psiquiatra que iniciou o Huxley nas experimentações com psicodélicos, pressupunha essa ideia mais geral de manifestação do espírito. A característica fisioquímica mais peculiar desses psicodélicos, que os diferem de outros alucinógenos, como, por exemplo, os atropínicos, que são as substâncias da tradição, enfim, das práticas de feitiçaria europeia, que eram a mandrágora, mimendro, datura, estramônio, etc., e que são totalmente diferentes dos psicodélicos, porque os psicodélicos possuem, em primeiro lugar, uma quase nula toxicidade. São substâncias quase inócuas, não têm letalidade e praticamente não têm efeitos tóxicos no sentido de lesionar tecidos orgânicos e tal, diferente dos outros deliógenos, como ficaram conhecidos essas substâncias atropínicas e com escopolamina, que são aí sim propriamente alucinógenas, no sentido de provocar alucinações, e extremamente perigosas, com letalidade e uma série de outros riscos intrínsecos. Os psicodélicos já têm essa vantagem, eles são praticamente atóxicos. Eles têm dois grandes campos, que seriam o campo das triptaminas, que tem o LSD, a DMT, a psilocibina, etc. E um outro campo das fenetilaminas, que seria a mescalina, e que combinada com, enfim, uma metanfetamina pode criar os efeitos do êxtase, que se aproximam mais da mescalina. Mas as triptaminas, sobretudo,
foram muito interessantes porque após a descoberta do LSD, foi nos anos 40, em 48, por Rapport, identificadas como uma substância intrínseca do organismo humano e animal, que é a serotonina, e que é um neurotransmissor básico, porque a sua função neurotransmissora só foi identificada após a descoberta do LSD, que tem uma estrutura molecular muito semelhante à da serotonina. As grandes alterações que essas substâncias provocam são de uma natureza não propriamente alucinatória, mas a gente poderia dizer sensorial e perceptiva, provocando fenômenos que já foram chamados por Richard Rudgley de entópticos, na ideia de uma espécie de visão interior, que remete também ao termo visionário que já foi usado. Ou então a produção de fosfenos, que são imagens que surgem quando a gente está de olhos fechados e pressiona os olhos, e que também já foram chamados, sobretudo por um investigador alemão dos anos 30, o Heinrich Klüver, de imagens eidéticas, e que ele identificava em certos padrões constantes, que ele tentou identificar sob o efeito da mescalina, que seriam ondas, que seriam, enfim, efeitos ondulatórios, efeitos, enfim, tinha uma tentativa de fazer, de diagramar quase que visualmente os efeitos constantes dessas alterações perceptivas. Mas as alterações mais curiosas e interessantes dos psicodélicos não são apenas perceptivas ou sensoriais, mas são cognitivas, ligadas à intelecção, no sentido de promover um tipo de experiência de apreensão das sensações, ou seja, da relação das sensações com a conceituação delas, que é de uma ordem extremamente intensa. Pode-se dizer que eles são quase que produtores de intensidade. E também no sentido afetivo e emocional, podendo ser até empatogênicos, como é o caso das substâncias mais ligadas aos análogos do êxtase, e que também ocorrem em experiências, enfim, só com os psicodélicos triptamínicos, ou seja, de uma intensa emocionalidade, o que foi muito útil para uma série de psicoterapias, tanto a do alcoolismo como a de outras, enfim, causas. Mas isso certamente o Darty vai ter mais a dizer, então não vou me deter tanto nisso. E finalmente um outro tipo de efeito muito particular, que é a ideia da desindividuação e da perda, ou pelo menos da, digamos assim, da alteração do sentido espaço-temporal. Então, uma alteração, sobretudo, na apreensão do tempo, que levou a que isso também tivesse um efeito estático, muito marcado. Êxtase é uma palavra que significa fora dos sentidos e que remete não apenas às experiências de intensidade mística em uma série de práticas religiosas, mas também a um estado de desindividuação, que seria muito característico dessas substâncias, que lhes fez serem denominadas de enteógenos, ou seja, seriam quase que provocadoras de um estado de devoção, ou pelo menos de epifania. Eu, por exemplo, que sou ateu, sempre vejo isso no campo da epifania, e não tanto no campo da hierofania, que seria, enfim, uma manifestação propriamente mística. Mas houve autores como Jenninger que viram no uso dessas substâncias a ideia de uma ur-religião, uma espécie de religião prototípica, primordial, que teria surgido em fases pré-históricas a partir da experiência com a ingestão desses psicodélicos, cogumelos, sobretudo, por populações pré-históricas, e que teriam tido aí uma intensificação muito grande das suas faculdades associativas, até mesmo da produção da linguagem, etc., havendo aí campo para uma série de teses um pouco malucas, como as do Terence McKenna, etc., enfim, que eu não vou agora entrar no mérito. Depois, outros autores, como Gordon Wasson, desenvolveram essa tese do papel de um panmicismo, como chamou o Levi-Strauss, a tese do Wasson, que era a ideia de que há uma espécie de protótipo de todas as religiões, que foi a partir do uso de algum fármaco psicodélico, particularmente o cogumelo. Mas, finalmente, para ir concluindo, à medida que o tempo se esgota, eu acho que o elemento mais interessante a se destacar é que há também uma questão filosófica e política ligada à emergência dessa experiência com os psicodélicos e com as drogas em geral, que é o estabelecimento de uma esfera de liberdade interior, que é uma questão, portanto, filosófica e política da ideia da jurisdição do espírito, ou seja, a quem cabe controlar as experiências interiores, a navegação interior, digamos assim, a psiconáutica.
dos psicodélicos, que foi o uso militar. Porque um dos primeiros usos que foi feito foi a da técnica de interrogatório ou da lavagem cerebral a partir do projeto MK-Ultra, que a CIA desenvolveu nos anos 50, e que utilizou um grande psiquiatra, que foi inclusive presidente da Associação Psiquiátrica Canadense e Norte-Americana, William Cameron, da McGill University, no Canadá, e que serviu de parceiro para a aplicação involuntária de psicodélicos, em particular de LSD, em prisioneiros, em doentes mentais, em pessoas, enfim, totalmente desinformadas e que depois eram tratadas com outras técnicas também para tentar obter aquilo que o Cameron chamava de depatterning, ou seja, a despadronização da mente, uma espécie de boot do hard disk do nosso sistema mental e uma reprogramação em seguida em função de várias técnicas manipulatórias envolvendo repetição de mensagens subliminares. Isso tudo foi feito e depois foi denunciado, inclusive por pacientes involuntários recebendo indenizações do próprio governo canadense, etc. E chegou ao ponto até de se combinar com a aplicação de lobotomia em pessoas que inclusive foram lobotomizadas sob estado de consciência e sob efeito de LSD. Ou então pessoas que recebiam sedação durante semanas e ficavam dormindo e quando acordavam recebiam LSD e eletrochoque para depois produzir esse depatterning. Isso tudo é, na verdade, um embrião do que se pratica hoje em Guantánamo, que se pratica em todos os presídios, enfim, das técnicas de tortura hoje mais refinadas, que não são de meramente arrancar as unhas ou dar choque elétrico, mas de usar técnicas de destruição mental, seja com o uso de drogas. Então é interessante lembrar isso, porque muitas vezes a gente não se dá conta de que essas substâncias foram e continuam fazendo parte do arsenal, enfim, da guerra psíquica, como já se chamou isso na terminologia das doutrinas militares, não só no sentido de usar para um alvo individual, mas até contra populações inteiras. E o último episódio, e agora de fato eu encerro, que foi bastante emblemático desse tipo de cultura militar, do uso dos psicodélicos, foi a acusação do Gaddafi. Eu não sei se vocês acompanharam, mas que no início da sublevação na Líbia, 3 dias depois, estava dando como justificativa para a insurreição em Benghazi o fato de que teria havido uma distribuição de pílulas alucinógenas pela Al-Qaeda. Depois eles chegaram a mostrar essas pílulas com containers, que a única rede de comunicação do planeta que deu como algo verossímil foi a Telesur da Venezuela, e que eram na verdade opiáceos. Era um opiáceo tramadol, enfim, de uso hospitalar, de uso clínico. Então, é só encerrar para a gente ver que o tema dos psicodélicos não é apenas a busca, enfim, da investigação psíquica, das grandes questões filosóficas ou das possibilidades clínicas e terapêuticas, mas é também um tema central da política de controle mental que envolve tanto a sua proibição, no sentido de não dar acesso ao uso autônomo, como o seu uso opressor heterônomo por parte de vários estados do